Pronto, começando de novo. Seguindo aqui, gente. Semana passada a gente viu alguns detalhes sobre como calcular raízes quadradas, tá? A gente aprendeu aquele método das terminações quadradas, né, para calcular um pouco mais rápido. A gente aprendeu a fazer aproximação de raízes quadradas, né, usando o método de Newton. E a gente estava interessado em descobrir um valor aproximado das raízes, né? Ou no caso um valor exato que fosse comparável a termos de reta real. Assim, como assim, Mororó? O que você está querendo dizer com isso? É, Tem vários exercícios, até nessa última lista aí, né? Que pede para você comparar números inteiros e números com raiz, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma retinha graduada, né? Com os números inteiros. Tem um, dois, três, por aí. Meus traços vão ficar meio feios mesmo, mas é só para ter uma ideia. 2, 3, 4, 5, 6, né? E o nosso objetivo na aula anterior era que a gente pudesse saber aonde nessa reta, em termos de números inteiros, né? O números decimais finitos, estava, por exemplo, a raiz de 32. Era interessante para a gente saber mais ou menos, né, onde estava a raiz de 32, né? Aí a gente aprendeu alguns métodos, né, para fazer isso. Se eu quiser uma aproximação mais grosseira, né, eu fico pensando nos quadrados, né? Então aqui, por exemplo, eu sei que o quadrado perfeito mais próximo abaixo de 32 é o 25, o acima de 32 é o 36. Então, como a raiz quadrada desse cara aqui é 5 e a desse cara aqui é 6, aí então a raiz de 32 está entre 5 e 6, né? Então, se eu fosse para marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a raiz de 32 estaria em algum lugar por aqui, né? A gente viu que se a gente quisesse saber mais precisamente, com um pouquinho mais de precisão, onde é que a gente ia marcar essa raiz de 32, a gente tinha, por exemplo, o método de Newton, né, para fazer essa aproximação. Só para relembrar aqui, né? Aí você pegava o quadrado perfeito mais próximo, pode ser o 36, né? Aí você fazia 32 mais 36 e dividia por duas vezes a raiz, né, desse quadrado perfeito. No caso aqui, dividiria por 12. Aí você já teria uma bem boa aproximação da raiz de 32, né? Então aqui dividiria por 12. Estou só relembrando, tá, gente? Aqui no caso, então, dá 68 dividido por 12. Vamos fazer aqui. Não esqueçam de marcar a presença. Isso aí, Chay. Muito bem. A gente teria aqui 68 dividido por 12, a conta mais difícil de se fazer do planeta, e é mesmo, divisão é bem complicado. Aí aqui daria 5, né? Como a gente já sabe, né? Porque está entre 5 e 6, né? Aí aqui 5 dá 60, aí aqui sobra 8. Não tem ninguém mais para chamar, então bota vírgula aqui. Agora eu ganho o direito de chamar um zero a mais sempre que eu quiser. Então aí aqui é 80. Estou fazendo aqui mentalmente as contas, tá? Num rascunho. Então aqui daria 6, que dá 6 dá 70. 6 dá 72, né? E 72 para 80, sobra 8 de novo. Como eu já tenho uma vírgula, posso chamar um zero. Então a gente já viu que é aproximadamente, essa conta aqui vai dar 5,6666. Então a raiz de 32 é aproximadamente 5,7, né? Com uma casa decimal. Se eu tiver com a calculadora na mão, aí nem preciso disso, né? Eu só digito lá e faço a conta, né? A calculadora ganha isso pra gente, tá? Ganha essa facilidade. Hoje a nossa preocupação é diferente. Vou até fazer aqui, raiz de 32
deu 5,65. Aqui com uma casa decimal também vai para 5,7, né? Então, assim, uma boa aproximação. A raiz de 32 ela está entre o 5 e o 6, mas está depois da metade do caminho aqui, né? Então ela está mais próxima de 6, é claro, do que de 5. Nossa preocupação na aula anterior era essa. A nossa preocupação agora nessa aula não necessariamente saber aonde está a raiz de 32 na reta real, e sim poder ganhar artifícios, ganhar ferramentas para que a gente possa simplificar contas que envolvam raízes, né? Então a gente vai trabalhar com isso daqui, por exemplo, vamos ter aqui uma raiz de 3. Em algum momento, por algum motivo, ou na verdade por vários motivos, pode ser que eu tenha que fazer uma conta assim, raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 2, né? E aí, é claro, aqui a gente já sabe, né, a distributiva, então a gente... calma aí, calma aí que eu vou voltar aqui à pergunta do Gustavo. Professor, se o número mais próximo fosse o mais baixo, a conta seria com esse número? É o mais próximo. Na verdade, eu vou te contar um segredo. Nesse método de Newton, poderia ser qualquer número. Qualquer número ele vai aproximando, né? Só que se você pegar um número muito distante da raiz que você quer calcular, se você pegar um número muito distante, você teria que fazer o método mais de uma vez, né, para chegar numa resposta mais confiável, né? Então a gente pega o mais próximo, porque aí vai dar uma aproximação, a gente vai chegar perto do valor da raiz com uma etapa só, né? A gente só faz a conta uma vez. Eu não sei se vocês lembram, na aula passada, no método de Newton, se a gente quisesse chegar cada vez mais perto, a gente pegava o resultado da conta e cada vez mais a gente fazia o mesmo processo, né? E chegava a uma aproximação cada vez melhor da raiz, né? É o mais próximo. A gente, voltando aqui, a gente vai ter que fazer coisas desse tipo, né? E a gente vai trabalhar nessa aula no sentido... calma aí, deixa eu colocar aqui a distributiva. Raiz de 3 mais raiz de 2 vezes 1, né? Eu vou até mudar esse 1 aqui, vou botar até aqui 4, que aí fica legal. E aí aqui vai ficar 4, Ctrl Shift U, 2, 2, 1A, raiz, errei, Ctrl Shift U, 2, 2, 1A, raiz de 2. A gente sabe, né, pela distributiva que a gente pode fazer essa multiplicação aqui e essa multiplicação aqui. O objetivo da aula de hoje é, entre outros, melhorar esse tipo de conta, né? Para que ela não fique com essas duas raízes aqui e não fique com esse símbolo de multiplicação. A saber, hoje a gente vai descobrir que o resultado dessa conta na primeira parcela é raiz de 6, ou seja, a gente pode multiplicar raízes, se as raízes quadradas forem raízes quadradas, né, a gente pode multiplicá-las como se nada tivesse acontecido, e aqui não tem o que fazer, então a gente só tira o sinal da multiplicação mesmo, e aí o resultado dessa conta seria alguma coisa desse sentido aqui, tá? Mas para isso, para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que saber alguns fatos antes. Um dos primeiros fatos que a gente tem que saber, deixa eu tirar isso daqui. Então, um dos primeiros fatos que a gente tem que saber, Deixa eu diminuir a fonte que está muito grande. Eu quero uma fonte 15. Mais legal. Fatos que precisamos saber antes de falar mesmo das operações, tá? Com as chaves das propriedades. O fato número 1 que a gente precisa saber, eu vou tentar fazer aqui colorido.
Fato 1 que a gente precisa saber é que é a distributividade da potenciação em relação ao produto, tá? Isso aqui, traduzindo em língua matemática, né? Em álgebra, se eu for traduzir isso aqui para álgebra, isso aqui vai ficar assim. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho a conta aqui 3 vezes 5 e essa conta está elevada ao quadrado. Pode ser assim também. Tá? Tem duas maneiras da gente fazer essa conta, tá? A primeira é a forma padrão, é a forma na qual a gente aprendeu no ensino fundamental, que é eu tenho de fazer o que tá, as operações estão dentro dos parênteses primeiro, né? Então aqui no caso o resultado, vou dar um espaçamento aqui, aí aqui vai ficar assim, aqui então vai ficar 15 ao quadrado, né? Quando eu faço a conta que está dentro dos parênteses, em geral eu não preciso mais escrever eles, então eu vou tirar. E aí eu faria 15 ao quadrado pelos métodos que a gente aprendeu, né? Você usa o método IST aí, que vai ser legal pra caramba. Vocês vão descobrir que isso aqui vai dar 225. Esse é o modo padrão. Uma propriedade, em geral, fala pra gente que a gente pode subverter a regra original, né? A gente pode fazer as coisas invertido que dá certo. A propriedade da distributividade é uma dessas regras, tá? Então eu vou botar aqui, vou dizer aqui que esse aqui é um modo padrão. Modo padrão, né? Respeitando as regras clássicas que a gente tem. Então posso até deixar mais bonito aqui. Então, aqui eu não usei a propriedade da distributividade. Se eu quiser usar a propriedade da distributividade, vai ficar assim. Eu tenho a mesma conta, aqui, né? 3 vezes 5 elevado ao quadrado. E agora, essa propriedade diz pra gente que a gente pode pegar esse quadrado aqui e jogar para cada um dos fatores que estão dentro dos parênteses. Em outras palavras, elevar isso aqui ao quadrado é elevar cada um dos fatores ao quadrado. Ou seja, essa conta aqui é a mesma coisa que isso vezes isso. Aqui então a gente vai ter 9 vezes 25 e com certeza o resultado dessa conta é 18 com mais 2 ali vai dar 22, então 225 deu a mesma coisa. Só que aqui eu usei agora a distributividade. Distributividade de quem? Da potência em relação ao produto, ou seja, se eu tiver um produto elevado, produto é multiplicação, né, pessoas? Cuidado para não bugar a mente. É porque aqui, né, eu tenho dificuldades de escrever o vezes, né? Eu podia usar um ponto, né? Eu podia usar um ponto, né? Só que aí também ia gerar esse problema aí na mente de vocês, porque vocês usam as calculadoras com língua inglesa, né? E geralmente ponto e vírgula dá uma confundida na calculadora. A gente vai falar sobre isso num outro momento. Eu preferi usar o asterisco porque, em geral, quando a gente está trabalhando com programação, a multiplicação é o asterisco mesmo, né? Eu falei, turma de informática, né? Vai trabalhar com isso legal, então vamos usar o asterisco de vezes. Agora, gente, tem que focar aqui num detalhe muito importante. A distributividade é da potência em relação à soma, tá? Aliás, ao produto, tá? E não em relação a outras operações, como por exemplo a soma. Então, meu querido aluno, não vai me fazer a bobagem de aplicar uma propriedade distributiva aqui, né? Não vai dar esse mole, né? Isso aqui de jeito nenhum é o que muitos aí estão pensando que é. Não dá vontade nem de escrever, porque senão você pode gravar o que é errado, né? Isso aqui não é de jeito nenhum isso aqui, tá? Por quê?
É só você fazer as contas aqui, você tem um método padrão, tá, para fazer a conta, tá? Então assim, o método padrão é aquele que você sabe que sempre funciona, né? A propriedade é uma exceção ao modo padrão, que a gente sabe que faz funcionar, tá? Se você tiver dúvidas se isso aqui vale ou não, você você usa o método padrão para saber se dá a mesma coisa, né? Usando o método padrão aqui do lado esquerdo, eu sei que isso aqui dá 8 ao quadrado, né? Isso aqui dá 64. Aí, claro, se você vier para cá, aqui vai dar 9, né? Mais 25, nada a ver, né? 9 mais 25, aí vai dar 34. Vai ficar faltando bastante coisa aí, né? Então, não vai pagar esse mico. Ah, Mororó, então, mas como é que eu faço isso aqui? Isso aqui é um produto notável, tá? A gente vai falar sobre ele hoje ainda, daqui a pouquinho, mas esse não é o momento. Mas primeiro, isso tem que ficar claro, a distributividade é da potência em relação ao produto, tá? A potência não distribui na soma, não faz nem na diferença, não faz o menor sentido, tá? Então, vou fazer um traço aqui não circula não, tem que ser reto e tem que ser assim, ó. Por favor, não façam isso. Toda vez que vocês fazem uma coisa e dizem que isso aqui é igual a isso, vocês matam um panda na China. Então pensem nos pandas, tá? Não errem essas contas, não erre essa conta aqui. Se você errar isso aqui, você está contribuindo com a extinção dos pandas. Ninguém quer que os pandas entrem em extinção, né? Então vamos lá. O outro fato que a gente precisa saber é um que a gente já comentou. Pois é, Souza, pois é. Então, nada de matar os pandas por aí, tá? Então, assim, não erra essa conta. O segundo fato é um fato que a gente já conhece, que é o fato de que a gente pode criar operações em ambos os membros. Eu vou falar várias vezes aqui lados, tá? Não, o nome certo é os membros, que é operações em ambos os membros de uma equação, tá? A gente já sabe fazer isso na aula de frações, a gente trabalhou bastante com isso, né? Então eu não vou escrever exemplos aqui, eu posso fazer a mesma conta dos dois lados da equação que não vai dar problema. Não, Aninha, para com isso. Olha os pandinha, não mata os pandinhas, tá? A gente já viu isso antes. Vocês lembram disso? Pois é, chamou e bamba. A gente já viu isso antes, então não vou botar exemplo aqui, tá? Então a gente precisa saber desses dois fatos antes de trabalhar com raízes quadradas. A gente poderia trabalhar com todas as raízes, mas eu estou preocupado principalmente com as raízes quadradas, que é algo que aparece mais para você no ensino médio. Nada de RT, Luiz, para com isso. Olha os pandinhos. Voltando aqui, agora sim, a gente pode falar de raízes. Agora sim, raízes quadradas. A primeira coisa que é importante, a primeira regra que a gente consegue aprender sobre raízes quadradas é a regra do cancelamento. Então, vou fazer primeiro uma linha aqui, né? Agora sim, raízes quadradas. Você tem uma equação, Keila, e nessa equação você pode fazer a mesma conta dos dois lados da equação, que não tem problema nenhum. Você pode escolher a conta que você quiser. A gente fez isso direto, por exemplo, com frações. Aí, por exemplo, a gente tinha... eu vou escrever aqui em laranja, mas eu vou apagar depois, tá? X era igual a A sobre B. O B estava embaixo, né? Aí a gente multiplicava dos dois lados da equação por B, para esse B sair do denominador e vir para cá para o canto. E aí a gente conseguia fazer várias propriedades de fração, né? E aqui a gente usava a propriedade do cancelamento para as frações, né? Que a fração é o inverso de uma multiplicação, né?
uma fração com denominador b é o inverso de uma multiplicação por b. Então, quando a gente, por exemplo, fazia... quando a gente fazia aqui, multiplicava por b desse lado e multiplicava por b desse outro lado, vem, menino, a gente pode fazer isso, porque são equações, né? Mas a gente ganhava algumas vantagens, conseguia cancelar esse b aqui, né? Isso, Souza. É porque tem duas distributividades, né? Tem a distributividade relacionada ao produto e tem a distributividade relacionada à soma, né? A distributividade do produto aliás, a distributividade da potenciação é em relação ao produto. Então, quando você tem uma potência numa multiplicação, você pode elevar as partes que continua dando certo. Agora, se você tivesse uma soma aqui, a distributividade é em relação à multiplicação, né? Como a gente fez aqui, né? A multiplicação, ela consegue multiplicar cada uma das parcelas de uma soma, de uma diferença, que aí dá certo. Te relembrei aqui, viu, Keila? A gente tinha uma equação em laranja e multiplicou por b dos dois lados, que a equação continua verdade, né? A gente fez isso algumas vezes lá com frações. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, de fato, sobre raízes, mais específico, sobre qualquer raiz, mas como a gente está trabalhando com raiz quadrada, né? É que a raiz quadrada de A elevado ao quadrado é igual a... tem algumas coisas aqui que a gente tem que falar, alguns detalhes importantes aqui que a gente tem que pensar. Primeiro é que daqui para frente eu só vou estar falando de números positivos dentro da raiz, tá? Dentro das raízes só tem números positivos. Então aqui, por hoje, em toda a aula, dentro da raiz só tem números positivos. Tá? Então, guarda isso na cabeça. A gente quase não vai perceber porque que eu estou falando isso aqui, mas na verdade, se eu não dissesse isso, essa propriedade aqui não funcionaria muito direitinho, não. Ela teria um detalhe adicional que eu teria que mencionar, só que para a gente não vai ser útil hoje, tá? Então, basicamente, a raiz quadrada e a potência quadrada são operações inversas. O que eu quero dizer aqui é que uma anula a outra, tá? Então, o que eu estou fazendo, o que eu fiz aqui foi cancelar a raiz com o quadrado. O quadrado estava do lado de fora da raiz, tá? Tem motivo para isso acontecer, eu posso explicar aqui. Isso acontece porque raiz... Adriano, não é racionalização. Se der tempo eu falo hoje no final da aula, eu quero fechar com isso. Porque raiz quadrada e elevar ao quadrado, por que isso acontece, né? São operações inversas. Elas se anulam mutuamente, né? O motivo disso acontecer tem vários, mas quer dizer, tem uma sequência lógica para explicar isso, mas eu não vou entrar nos detalhes. Eu espero que vocês entendam um detalhe, que é o seguinte. Detalhe número 1. Epa, errei aqui, faltou o... porque tá... Por exemplo, raiz de 9 é igual a 3. Todos concordam com isso, não tem problema nenhum. E por outro lado, 3 ao quadrado é igual a 9. Quando eu tiro a raiz quadrada de 9, nesse exemplo aqui, eu transformo esse número em 3. O resultado dessa conta é 3.
Só que quando eu elevo o 3 ao quadrado, ele volta a ser 9, que era o número que estava aqui antes. Tranquilo, Dani. Isso aqui estou fazendo com um 3, mas isso é verdade para qualquer número, tá? Então, na prática, o quadrado desfaz o que a raiz quadrada está fazendo, né, com um número. Se a raiz quadrada transforma o 9 em alguém, no caso 3, o quadrado pega esse 3 e destransforma, né, volta para o valor inicial, que no caso aqui é 9. Tá bom? Então, de maneira geral, eu não preciso nem ficar pensando muito. Se eu tiver escrito lá raiz quadrada de 9 ao quadrado, eu nem tenho que pensar na conta, tá? Eu já posso dizer direto que isso aqui é 9. Vocês entenderam? Legal. Massa. Será que vocês entenderam mesmo? Então, vamos fazer umas perguntas aqui. Eu vou fazer essa pergunta porque tem gente que insiste em ficar escrevendo que isso aqui é raiz quadrada de 81. É verdade. Mas se você está elevando ao quadrado para depois tirar a raiz quadrada, você não precisa ficar pensando nessa conta, tá? Você só sabe que o número vai para um valor e depois ele vai retornar para o inicial aqui, que era 9. Então eu quero que vocês me respondam o seguinte. Quanto que é raiz quadrada de 5 ao quadrado? 5, sem pensar. Muito bem. Pô, Mororó, mas tá de boa, mas não custa nada aqui eu pensar que raiz de 5 ao quadrado é 25 e raiz de 25 é 5. Mas eu não quero que você pense isso. Mororó, mas eu sou teimoso, eu quero pensar mesmo assim. Tá bom, então quanto que é 2, 2, 1? Quanto é que é a raiz quadrada de 22 ao quadrado? Enquanto você está pensando aí, enquanto que vai dar 22 ao quadrado, todo mundo já está respondendo que é 22. Entenderam a vantagem que você ganha de pensar desse jeito? Se mesmo assim você fala, não, professor, eu tô tranquilão, eu faço essa conta aqui rápido, eu aprendi o método ISH na aula anterior, eu faço 22 vezes 22 hiper rápido. Tá bom, então calcula para mim quanto que é a raiz quadrada de 1234 ao quadrado. Enquanto você está fazendo 1234 ao quadrado, está todo mundo respondendo que o resultado dessa conta aqui é 1234. O que a gente está usando aqui é a propriedade do cancelamento, que eu nem escrevi aqui, ó. Cancelamento. Primeira coisa que a gente aprende sobre as raízes quadradas. A gente aprende que... Eu não gostei disso, não. A gente aprende que elevar ao quadrado e raiz quadrada são operações inversas. Então, a gente não precisa pensar em fazer duas contas, porque a gente sabe que o resultado vai voltar para o início. Então, Edu, não muda em nada. Lembra que eu falei que alguns detalhes eu ia deixar omissos? Esse é um dos detalhes. Quando a gente tem raízes, né? A potência da raiz, ela tá do lado de fora, né, da raiz, ou tá do lado de dentro da raiz, não muda em nada. Então, potência com parênteses, sem parênteses, nesse caso aí, não tem diferença nenhuma. Esse é um dos detalhes que eu estou omitindo por enquanto. É difícil de mostrar esse detalhe? Não, é até fácil, mas é que eu quero falar de bastante coisa e eu quero deixar detalhes mais interessantes para a gente abordar. Então, gente, todo mundo pegou isso aqui, né? A propriedade do cancelamento é válida para raízes quadradas. Na verdade, ela vale para raízes cúbicas, raízes quintas, né? A gente está falando hoje só de raízes quadradas, tá?
Por conta disso, gente, a gente vai aprender uma regra para fazer multiplicação de raízes quadradas. E vamos criar uma regra para multiplicar raízes quadradas. A regra é do jeito que a gente gostaria que fosse, tá? A regra, eu vou colocar aqui, a regra, quem que é a regra? A regra é bem do jeito que a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque, como assim, Mauro, do jeito que a gente gostaria de que fosse, né? Que geralmente, quando a gente faz multiplicações, né, a gente quer que o comportamento da multiplicação seja o mais confortável possível com aquilo que a gente já está acostumado, né? E no caso, em geral, que todo mundo pensa, por exemplo, se eu tenho raiz de A e eu multiplico pela raiz de B, se eu tenho duas raízes para multiplicar, a gente quer multiplicar o que está dentro das raízes. Então aqui vai ser A vezes B. Pessoal, eu vou botar aqui entre parênteses, tá? Porque eu não tenho como, eu até tenho, mas vai dar muito trabalho fazer o tracinho todo. Se bem que aqui eu acho que vale a pena fazer um tracinho para deixar bem claro o que eu quero dizer, que aqui eu estou multiplicando todo mundo. Eu estou deixando as duas raízes transformadas numa única raiz só. E dentro dessa raiz só, o que eu simplesmente fiz foi multiplicar cada uma das raízes. A regra aqui em português está escrita assim: duas raízes separadas, quando estão multiplicando, podem se transformar numa única raiz. E dentro dessa raiz é só multiplicar os números. É isso que está escrito em português aqui, tá? Então, se eu colocar aqui exemplo com duas raízes, né? Então, eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 20, por um exemplo. Tá? Se eu for seguir a regra que está escrita ali, a regra está dizendo o seguinte, que quando eu tenho duas raízes multiplicando, eu posso transformar numa única raiz só, e dentro dessa única raiz eu simplesmente coloco a multiplicação dos dois valores, ou seja, raiz de 5 vezes raiz de 20 é raiz de 100, que nesse caso particular é 10, né? Entenderam? Legal. O que eu acho importante conversar com vocês, conversar com vocês, eu podia parar por aqui, falar é assim e ponto, porque mas eu acho interessante mostrar para vocês por que é assim, né? Então aqui é porque separado, porque é assim. E é assim por causa desses dois fatos que a gente trabalhou antes aqui, né? A gente pode fazer a distributiva da potência, a gente pode fazer operações iguais dos dois lados da equação, e também por causa desse último fato aqui, ó, o cancelamento. Olha só, suponha que a gente não saiba, eu vou mostrar para vocês porque que é desse jeito, tá? Suponha que a gente não saiba quanto que é a raiz de A, suponha que a gente não tenha uma regra para isso. E se não tivesse uma regra para isso, também não tem problema. Aí só deixaria escrito assim e não tem, tá tudo certo. Mas suponha que a gente não sabe qual é a regra para isso, tá? E aí quando a gente não sabe em matemática quanto é alguma coisa, a gente chama de x geralmente, né? Podia chamar de qualquer letra aí, mas eu vou seguir o protocolo, vou chamar de x mesmo. Como isso aqui é uma equação, eu posso elevar ao quadrado dos dois lados, certo? Então eu vou fazer isso.
Mororó, por que você vai fazer isso? Calma, não disse ainda por quê. Eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Vou escrever ele aqui na linha de baixo. Só que aí agora eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou até mudar. Eu não vou mudar. Eu não sei se eu consigo mudar a fonte aqui. Não, vai ficar assim mesmo. Eu vou escrever aqui ao quadrado. Só que aí agora eu estou elevando tudo isso ao quadrado. O que eu fiz aqui, pessoas? Elevei ao quadrado de ambos em ambos os membros. Eu falei mesmo. É uma curiosidade, né? Eu vou ver se eu coloco um vídeo. Eu vou anotar para vocês. Vídeo porque X do TEDx. Pronto. Eu vou ver se eu publico. Se eu esquecer, eu publico lá no Moodle, lá na parte de curiosidades. Eu elevei ao quadrado em ambos os membros da equação. Eu posso fazer isso aqui, turma? Eu não quero que você... Eu ainda não expliquei por que eu estou fazendo isso, mas eu quero que vocês saibam o que eu estou fazendo. Esse o que eu fiz aqui ficou claro para todo mundo? Eu posso, né? Elevar o quadrado aqui, contanto que eu eleve ao quadrado lá. Só que aí olha o que acontece. Aqui do lado esquerdo continua x ao quadrado. Só que aí aqui do lado direito eu tenho uma multiplicação elevada. Aí vocês lembram lá do primeiro fato que eu disse? Parecendo só tem um problema. Aqui é isso, né? Para ficar mais parecido, né? Aqui é uma conta de vezes. Então não é Pitágoras, né? Não pode ser. Se fosse legal também, mas não é. Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte, como eu tenho uma conta de vezes, né? Aqui eu deixei ponto, engraçado, né? Uma conta de vezes e uma potenciação, eu posso distribuir a potência, né? Igual eu fiz aqui no fato 1, no lado direito aqui, né? Então eu posso deixar essas duas raízes aqui que estão sendo multiplicadas assim. Por quê? Porque eu estou usando a distributividade da potência, né, em relação à multiplicação. Então o motivo aqui é a distributiva ou distributividade, né? Tem gente que prefere uma palavra, tem gente que prefere outra, eu vou escrever as duas. Só que agora o que acontece? Eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Quanto é que dá raiz quadrada de A elevado ao quadrado? A. E agora raiz quadrada de B ao quadrado dá B. Então aqui já ficou junto, ó. Aqui o que eu usei? Eu usei o cancelamento. Certo? Usei o cancelamento, propriedade do cancelamento. E agora, por último, eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Aí então, eu uso essa propriedade aqui de novo. Eu posso fazer a mesma conta dos dois lados. Eu posso fazer a mesma conta dos dois lados da equação. Eu vou passar a raiz quadrada em todo mundo. Quando eu passar a raiz quadrada em todo mundo, aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, que vai dar x. Lembrando que eu só estou trabalhando com números positivos hoje, tá? E aqui desse lado, a gente vai ter raiz quadrada de AB, tudo junto. Aí aqui, né, eu posso dizer que eu tirei a raiz quadrada dos dois lados. Só tem um problema, raiz não tem acento. Raízes tem, mas raiz não tem. Agora, o que acontece? Olha que loucura, você descobriu que x é igual a raiz quadrada de A vezes B. Só que lá no início você estava dizendo que x era igual a raiz quadrada de A
vezes a raiz quadrada de B. Se x é isso aqui e também é isso aqui, qual a conclusão que você chega? Que isso aqui do começo é exatamente igual a isso aqui do final. Então, por isso que essa propriedade existe, ela é verdade, que a gente acabou de, entre aspas, é uma pequena demonstração, pode ser dito que sim. E aí eu estou provando para vocês que essa regra ela existe não é porque é porque é o que dá para fazer. A gente pode, inclusive, fazer uns exercícios já. A gente já está com poder forte para fazer os exercícios. Exemplo. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ignorar. Ô, Rick, parece falso. Ai, meu irmão. Entendedores entenderão a referência. Galera, aqui ó, o exercício ele fala simplesmente calcule. Ó, que bonitinho. Calcule aí, ó. Letra A gente vai calcular isso aqui, ó. 3 vezes 221A raiz de 5 vezes 2. Gente, exatamente, entendedores entenderão a referência. O Luiz pegou. Gente querida, seguinte, ó, vamos combinar um negócio, porque aqui, como eu estou digitando, né, eu não tenho, é muito complicado eu ficar fazendo um tracinho aqui, eu ainda não aprendi a fazer isso rápido, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, quando eu desenhar esse traço de raiz aqui e não fizer mais nada, a raiz ela só pega o número que está na frente, tá? Aqui no caso 5, então essa raiz está cobrindo o 5, tá? Eu vou combinar com vocês que se eu quiser colocar o 2 dentro da raiz também, eu vou colocar um parênteses aqui. Tá certinho, pessoas? Vamos combinar isso? Certinho? O parênteses quer dizer que a raiz vai até aqui, até o 2 aqui no final, tá? Vamos combinar isso. Se eu não escrever parênteses, é para dizer que a raiz só pega o 5. Estão avisando aí os patrocinadores que a gente vai ter que daqui a pouco sair. Mas calma, dá tempo de fazer coisa boa ainda. Dá tempo de fazer coisa. Por exemplo, vocês podem responder aí quanto é que dá isso aqui, ó. Eu não vou nem botar essa. Vou botar aqui 3 raiz de 5 vezes 2. Vamos ver isso no intervalo, Thay. Então, Dani, o que a gente aprendeu? Desse exercício já sai o primeiro aprendizado. Essa raiz, essa propriedade aqui, ela diz que a gente pode juntar números que estão dentro de raízes quadradas e transformar numa raiz só. Legal? Normalmente, a gente sabe que números que não estão em raízes quadradas, a gente pode também multiplicar, né? Então, aqui eu posso multiplicar o 2 com 3. Só que não existe um jeito, um jeito simplificador, né? Não existe um jeito que deixe a conta mais simples de eu poder multiplicar números que estão fora da raiz com números que estão dentro. Então, o jeito mais... Dá para fazer? Dá para fazer. Mas a gente vai fazer? Não, porque fica mais complicado, tá? Então aqui o aprendizado que a gente tira na hora de multiplicar, raiz com raiz e não raiz com não raiz. Legalzinho, gente? Primeira coisa que a gente pode falar sobre isso, tá? Vocês entenderam? Legal. Massa. Que lindo. Então, se vocês entenderam, a gente vai seguir o mesmo processo aqui, ó. Eu tenho agora uma raiz de 7 vezes 3 raiz de 5. Quanto é que vai dar esse trem?
Lembra disso aqui, ó. Isso. 3 raiz de 35. Ó. Tô usando aquela combinação aqui, ó. O número que está depois da raiz é 35. Então a raiz vai até o 35, tá? Só pega o primeiro número da frente. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando o mesmo fato daqui de cima. Ó. Número com raiz vai em número com raiz. E número sem raiz vai em número sem raiz. Como aqui tinha o raiz de 7, o raiz de 5, eu juntei. O 3 não tinha ninguém para juntar, eu deixei. E assim ficou. Belezinha? Certinho, Gabi. É isso aí mesmo. A gente pode fazer outra coisa aqui agora que não tem a ver com a multiplicação, tem a ver com frações, na verdade. Aqui eu acho que eu não vou conseguir nem escrever esse negócio, então eu vou ter que desenhar. Ter que desenhar mesmo. A mão livre. Não desistam de mim, tá? Perdoa meu desenho ficar torto e não desiste de mim. Isso, beleza. Eu vou só mostrar esse exemplo. E depois a gente para. Vou botar aqui 64 sobre 3. Só esse exemplo aqui para fechar. Eu não consigo nem digitar isso, olha que bizarro. 64 sobre 3. É bom que eu já me livro de um problema já, direto, que vocês geralmente têm com raízes. Até que nem ficou tão torto assim. Gente, raiz quadrada de fração, já que a gente já aprendeu fração, eu vou só dizer o que é, a gente faz uma pausa e explica por que quando voltar, tá? O resultado disso aqui vai ser 8 sobre raiz de 3. Uma fração. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu estou tirando a raiz quadrada de uma fração inteira. Ao invés de pensar na raiz quadrada da fração inteira, eu pensei como se fossem duas raízes. A raiz quadrada de 64 sobre 3 é a raiz de 64 sobre a raiz de 3. Foi o que eu pensei aqui. Meus patrocinadores estão dizendo que a gente tem 4 minutos. Aí, Adrian, a gente podia racionalizar aqui sim, mas eu ainda vou deixar isso um pouco mais para frente. Eu quero entrar em mais um detalhe importante. E aí a gente teria que racionalizar esse resultado aqui sim. Mas a priori a gente sabe que tirar a raiz quadrada de fração é tirar duas raízes, né? A do numerador e a do denominador. Tira as raízes separadamente. Entenderam agora? Se todo mundo tiver raiz, você tira a raiz de todo mundo. Se só um de cima tiver raiz, você tira a raiz só do de cima e deixa a raiz no de baixo. Se só o de baixo tiver raiz, você tira a raiz do de baixo e deixa a raiz do de cima. E por aí vai. Gente, vamos pausar aqui o vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Aqui, voltando. Eu tinha parado aqui. A gente vai ver porque que isso é verdade ainda, tá? A gente vai ver, mas eu vou pedir um voto de confiança, né? Eu poderia parar. Primeiro eu já disse como é que funciona, né? Mas de novo, eu nunca vou ficar satisfeito, né? Eu vou achar legal se eu mostrar para vocês por que funciona, porque é mais interessante, né?
Mas antes da gente voltar, antes da gente explicar por que isso funciona, eu quero mostrar um outro exemplo que também seria uma espécie de calcule, mas eu vou colocar aqui com o título de simplifique, um outro tipo de exercício, tá? Também baseado na propriedade da multiplicação de raízes. Aí aqui eu vou ter letra A, eu quero que vocês simplifiquem a raiz de 20. Eu vou fazer do jeito, né, um pouco mais demorado, mas eu vou mostrar o que está por trás do que eu estou pensando quando eu for fazer os outros exemplos. Eu não preciso escrever tudo isso que eu estou escrevendo agora, tá bom? O que eu estou pensando aqui é o seguinte: eu estou tirando uma raiz quadrada, tá? E então eu vou pensar no raiz de 20 como uma multiplicação que dá 20. Tem várias multiplicações de números inteiros que dão 20, tá? Porém, só uma delas é um número que tem raiz quadrada. O que eu quero dizer aqui? Não vou fatorar não, Dudu. Vou fazer outra coisa. Outra coisa baseado nessa propriedade aqui da multiplicação. É mais rápido, né? Um método um pouco mais rápido. É claro que a fatoração resolve, né? Eu estou baseado nisso daqui. Só que ao invés de pensar no sentido da esquerda para a direita, do que está escrito aqui, eu vou pensar no sentido da direita para a esquerda, ao contrário, né? Em outras palavras, a propriedade diz que quando eu estou multiplicando, eu posso juntar radicais. Mas se eu ler ao contrário, eu posso pensar que se tem um radical junto, eu posso separar também se for útil de alguma forma. E vai ser útil aqui, por exemplo, 20. 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Eu estou botando esse parênteses aqui, pessoal, só para dizer que a raiz vai até o final, tá? Vai até o 5 ali na frente. Aí agora eu quero que vocês maldem o seguinte. Agora eu volto aqui na regra e repito. Do mesmo jeito que eu tenho... Tranquilo, Natália, beleza. Tá gravado, pega a aula depois. Do mesmo jeito que a propriedade da multiplicação, a regra para multiplicação, né, diz que a gente pode juntar duas raízes que estão sendo multiplicadas, ela também diz que eu posso separar raízes se os dois números estiverem sendo multiplicados, né? Então, eu posso ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que dá certo, né? Então, vejam. Eu separei o 20 em 4 vezes 5. Só que aqui eu tenho uma única raiz que engloba uma multiplicação. A propriedade da multiplicação já disse para vocês que eu posso quebrar essa única raiz em outras duas que continua verdade. Só que a vantagem que eu ganho é que 4 tem raiz quadrada. Então eu tiro a raiz quadrada dele. E o raiz de 5 não tem raiz quadrada, então eu deixo ele quieto. Entenderam a passagem que eu fiz daqui para cá? Eu usei essa propriedade, só que escrita ao contrário, né? Matemática completamente, né? Se a raiz está junto, eu posso separar. Isso aqui é tão legal que a gente não vai precisar mais escrever isso, tá? A gente já vai partir daqui direto para cá. Pega esses outros exemplos. Letra B. Raiz de 18. Ao invés de escrever tudo isso, eu vou fazer tudo isso em pensamento agora, tá? 18 é 9 vezes 2. 9 tem raiz quadrada, que é 3. Então, isso aqui vai ficar 3 raiz de 2. Entenderam? Souza, porque
4, raiz quadrada de 4 é 2. Você tem raiz quadrada exata. Aí eu tiro a raiz quadrada do que tiver raiz quadrada, entendeu? E aí eu fiz a mesma coisa aqui no 18. Só que eu não escrevi tudo isso. Eu só pensei, 18 é 9 vezes 2. Então raiz quadrada de 9 é 3. Então vai ficar 3 raiz de 2. Aí é porque não tem jeito. Por exemplo, aí vai ficar assim mesmo. Não é simplificável. Vou dar um exemplo que estava fora do script aqui. Raiz de 70. Você vai pensar e não vai conseguir tirar a raiz quadrada de nada aí. Porque se você parar para pensar direitinho, a raiz, quem gosta de pensar em fatoração, né? A fatoração do 70 é 2 vezes 5 vezes 7. Nada que você juntar aí tem raiz quadrada, então não adianta. Então raiz de 70 já está simplificado, ele é raiz de 70 mesmo. Respondi a pergunta do Gustavo. O Adrian falou, o que tem o 64, Adrian? Então aqui não tem o que fazer, né? Então vou deixar aqui, raiz de 70 mesmo. Legal? É claro, né? Eu posso aproximar, né? Mas depende das... quem vai decidir se você vai precisar calcular, se você... A raiz quadrada mais próxima é o 64. 64? 64, né? O próximo é 81, né? Então é isso. Aí eu estaria pensando em calcular. Aqui eu não estou pensando em calcular, eu quero deixar essa raiz escrita aqui mesmo. Se for uma questão teórica, né? Eu posso deixar essa raiz na resposta que não tem problema nenhum. Então vou botar aqui uma letra D para ver se vocês pegaram bem a ideia. E a raiz de 45 dá para simplificar? Pensa direitinho. Pensa numa multiplicação que dá 45. Isso aí, Souza. Isso, Amanda. Excelente, excelente, excelente. 45 é 9 vezes 5, né? 9 vezes 5. O 9 tem raiz, que é 3. Então isso aqui vai dar 3. Se dá para simplificar e vira 3 raiz de 5. Um outro exemplo fora do script, mas que a gente vai acabar vendo ele mais cedo ou mais tarde, é o raiz de 12. Esse exemplo eu acabei de botar aqui para vocês perceberem que pode haver uma multiplicação um pouco mais interessante, né? Geralmente quando a gente fala raiz de 12, a pessoa já pensa assim direto, 12 é 2 vezes 6. Só que nem o 2 nem o 6 tira a raiz, né? Então essa aqui não é a multiplicação boa. A multiplicação boa é 3 vezes 4, né? Então, agora sim, né? 2 raiz de 3, é a simplificação dessa raiz aqui. Para raízes quadradas isso funciona muito bem, tá? Para outras raízes, aí não dá para fugir daquela fatoração, não. É melhor ficar fatorando mesmo. É o caminho mais rápido. Oi, Gabi. Fala. Ou melhor, escreve. Esse 2 aqui, da letra E. Esse aqui, ó. O pensamento eu vou escrever aqui embaixo. 12 é 4 vezes 3. Só que tá tudo dentro da raiz. O 4 tem raiz, que é 2. O 3 não tem raiz, então fica quieto. Entendeu? Foi aí? Beleza. Dani também entendeu? Tranquilo. Do mesmo jeito, ó, aqui ó, o 18. Na verdade eu pensei 18 é 9, né?
É 9 vezes 2. Igual eu pensei aqui com 20, só que eu não escrevi. O 9 tem raiz, que é 3. O 2 não tem raiz, então deixa a raiz de 2 mesmo. A justificativa disso aqui ser igual está aqui em cima, né? É a propriedade da multiplicação de raízes quadradas. Só que a partir do momento que a gente já sabe o motivo, a gente não precisa ficar escrevendo o motivo toda hora, né? A gente só pensa no motivo e faz. Eu vou juntar uma questão aqui que vai ser a seguinte. Eu vou fazer aqui uma letra D, vou voltar lá no exercício anterior. Eu acabei estragando aqui um pouco o que eu estava pensando. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Legal. Não vai ficar estranho não, vai ficar maneiro. Não é isso que eu quero. Era mais fácil ter já digitado. Se eu tivesse digitado, eu já tinha conseguido. Vou apagar isso aqui. Vou trocar os valores aqui, que eu vou fazer um exercício parecido. 44 sobre 25. E eu vou ver se eu consigo... Que eu não sou bobo, né? Vou ver se eu consigo aqui, ó. Copiar isso aqui tudo. Que eu não sou bobo. Não sou bobo. Aproveitar até que ficou bonitão. Junta o que você aprendeu aqui com o que você ainda está acreditando que é verdade aqui. Eu ainda não te mostrei por que é verdade. Junta isso que você aprendeu aqui com isso que a gente está fazendo aqui e simplifica ao máximo essa raiz aqui. Quem nunca, né, Luiz? Quem nunca? Souza quase foi, mas aí o Gustavo terminou de derrubar, né? 44 é 4 vezes 11. 4 tem raiz quadrada, que é 2. Então isso aí vai ficar 2 raiz de 11 sobre 5. Raiz de 11 sobre 5. Eu usei isso daqui com isso aqui que eu ainda não mostrei por que é. Que eu vou mostrar agora. Motivo para a raiz da fração ser a fração das raízes. Vocês entenderam o que eu escrevi aqui? O motivo para a raiz de uma fração ser a fração das raízes separadas. Eu vou explicar o motivo aqui agora. Usei um português meio doido aqui. Vou usar isso aqui de novo. E o motivo é aquele mesmo que a gente está usando desde sempre, né? Quando a gente não sabe, a gente supõe que a gente não sabe, né? Uma regra. Aí a gente pega essa regra e transforma e diz que ela é igual a x, né? Eu vou mostrar por que a raiz disso, de uma fração, é igual à fração das raízes separadas. Traduzindo, eu vou mostrar por que tirar a raiz quadrada de uma fração é tirar a raiz do numerador e do denominador separado. De novo, reafirmo, tá? Eu estou pensando aqui em A e B números positivos. Claro, B não pode ser zero, porque se o B for zero não existe fração. Tem vários detalhes aqui que eu estou considerando, tá? Esses dois principalmente.
A primeira coisa que eu vou fazer, quem se atreve a dizer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para tentar chegar numa explicação? Elevar ao quadrado, com certeza. Eu vou elevar ao quadrado. E aí quando eu elevar ao quadrado, aqui também vai ficar ao quadrado. Vou botar pequenininho, que aí não fica tão estranho. Aí, por que eu posso fazer isso? Porque é uma equação, né? Eu posso elevar os dois lados os dois membros da equação ao quadrado, né? Elevei ao quadrado. Mas eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe, não. Vocês já viram isso. Agora, eu vou usar a lei do cancelamento aqui, né? Eu vou usar exatamente, Souza. Isso aqui a lei do cancelamento vai matar essa raizona com esse quadrado. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual a sobre b. Vou ver se eu consigo copiar só o a sobre b aqui. Não consegui, eu acho. Não consegui, mas não tem problema. A gente deleta o resto. Aqui, ó. Porque ficar desenhando fração aqui toda hora é muito chato. Aí agora, qual que vai ser o próximo passo? Eu vou escrever aqui, tá? Vou puxar uma setinha e vou vir para cá. Eita, que horror. Vou aqui para o lado. Agora ficou parecido com aquele problema lá de fração, né? Se para tirar a raiz eu elevo ao quadrado dos dois lados, né? Para tirar a fração, eu multiplico por b dos dois lados, né? Aí aqui vai ficar b vezes x ao quadrado. E aqui vai ficar b vezes essa fração zona aqui. Gente, se vocês estiverem viajando, vocês dêem uma chamada aí, tá bom? Se vocês não estiverem viajando e estiverem entendendo, o que eu vou poder fazer aqui agora, do lado direito dessa equação? Estou multiplicando por b, dividindo por b, vai cancelar, né? Tchau, vai embora. Então vamos nessa. Então o que vai sobrar do lado esquerdo? B, x ao quadrado, que eu posso juntar. E do lado de lá vai sobrar o a só. E agora eu vou fazer todo o processo reverso, né? Eu vou passar... Hein, Gabi? Eu tô só... É o mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Para mostrar por que a conta é assim, né? A gente vai tentando cancelar o que incomoda a gente do lado direito, né? Como que tem do lado direito aqui são raízes quadradas, né? Então beleza, eu vou elevar o quadrado porque eu sei que vai cancelar, né? Eu vou rezar para cancelar, né? Acaba cancelando mesmo e a gente se dá bem. Aqui eu estou mostrando... o que está me incomodando é essa raiz, aí eu começo elevando ao quadrado, porque eu sei que vai cancelar, né? Aí cancela, né? E eu vou ver se eu consigo me dar bem no final. Aqui agora o que está me incomodando é o denominador. Eu sei que o que cancela a divisão é a multiplicação, né? Então, se está dividindo por b, eu vou multiplicar por b dos dois lados, para ver se eu me dou bem, né? Eu cancelo esse b com esse b e aqui sobrou um a só. Eu estou só mostrando o porquê da coisa funcionar. E agora, para terminar o balaio todo, o b, como está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Então, ele volta a ser a sobre b. Não, fiz bobagem, calma aí. Não é isso que eu tinha que fazer, não. Tirar a raiz antes, senão não vai dar certo. Ô, bonito. Ai, ai. Então, aqui, ó. A gente vai ter raiz de bx ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de a. Aqui é uma raiz de uma multiplicação, né? Então a gente vai chegar à conclusão que aqui é x raiz de b igual a raiz de a. E para terminar, eu passo raiz de b dividindo. Então, aí a gente vai ter
essa fração incrível. Só que agora separado, né? Só que agora separadamente. Então, ou seja, a gente concluiu que a raiz de uma fração inteira é a fração das raízes separadas, tá? Claro, né? Tendo aquelas considerações, o A e o B são positivos, o B não é zero, enfim, vários detalhes. Gabi, você conseguiu entender a ideia mais ou menos de por que a gente inventa essas contas aqui? Por que eu elevo ao quadrado dos dois lados? Por que eu multiplico por B dos dois lados? Tudo isso para chegar numa igualdade aqui no final que justifique a conta que eu estava fazendo aqui, né? Por que aqui eu estou calculando a raiz separada? Eu posso fazer isso, o que me permite dizer que sim é essa sequência de contas aqui, né? Ah, mas eu vou ter que escrever isso de novo na minha vida? Muito provavelmente nunca mais. É aqui, né? Pode ser isso aí, Adrien. Pode ser também, é um dos motivos, né? Pode ser explicado assim. Mas então, o que justifica isso aí que você acabou de falar, B está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, é porque a gente multiplica dos dois lados por B. Aí no lado cancela e aí o que sobra é o B multiplicando lá na esquerda. Eu poderia usar a mesma explicação aqui, né? Para passar o raiz de B para lá dividindo. Por que passei dividindo? Porque na verdade eu estou dividindo por raiz de B dos dois lados. Quer ser chique, quer ser chique. Ah, bom demais, cara. Então, esse é o motivo, né? E agora que a gente falou de multiplicação, a gente tem que falar da soma de raízes quadradas, né? Não, então, a gente fez tudo isso aqui para poder justificar o que a gente está fazendo aqui, ó. Porque aqui eu só tinha dito que era verdade, mas não tinha dito por que era verdade, né? Eu podia parar aqui e falar, gente, acredita em mim que é mais legal. Só acredita em mim aí, beleza? Aí eu falei, não, mas por que isso aqui vale? Aí o motivo, né? O motivo para valer é isso aqui que a gente fez. E aí agora a gente vai para um negócio legal, interessantíssimo. Não. Um negócio legal, interessantíssimo, que são a regra para a soma das raízes quadradas. Confia, pô, vai. Confia aí. Legal. Aqui a gente vai ter um pequeno problema, tá? Aqui a gente só vai conseguir somar as raízes que são exatamente semelhantes. O que são raízes semelhantes? Tá? Raízes semelhantes são aquelas raízes que são exatamente a mesma raiz. Então, eu vou botar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu vou conseguir somar 5 raiz de 3 com 8 raiz de 3. Isso eu consigo somar. Eu já vou antecipar para vocês, isso daqui dá 13 raiz de 3, né? Essa técnica que a gente usou aqui é a mesma técnica que a gente usa quando está somando álgebra, né? Por exemplo, 5x mais 8x é igual a 13x, né? É como isso a gente consegue somar. Essa regra para soma existe e a gente vai usar. Agora, isto daqui, que é o que a gente se sente geralmente confortável para fazer, né? Ou pelo menos como a gente gostaria que fosse, né? Isso aqui, em hipótese alguma, de jeito nenhum, não será isso daqui.
a vontade que alguns podem estar tendo, né? Isso aqui não pode acontecer. Para eu te mostrar que isso não é verdade, bastaria que eu fizesse um exemplo com números, né? Tipo, e você já ficaria satisfeito. Mas eu vou mais além, tá? Eu vou ser um pouco mais rápido aqui. Isso aqui então é o nosso exemplo de como é verdade. Aqui eu vou cortar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tipo, isso aqui não dá para fazer, tá? Isso aqui é morte de pandas na China. Somou assim, o pandinha chorou lá. Mais uma vez, né? Aí olha só, regra. A regra é a seguinte. Vou botar em minúsculo. A, em linguagem de álgebra, nessa conta que a gente fez aqui, em linguagem de álgebra, ela pode ser explicada assim. Isso aqui é igual a mais C repetindo a raiz de B. O que está escrito aqui em português? Se eu tiver duas raízes iguais, né, semelhantes, né, exatamente a mesma raiz, eu posso colocar o A e o C em evidência, ou seja, eu posso juntar os números que estão fora, exatamente como a gente faz com aquela soma algébrica, né? O que a gente está fazendo aqui é botar em evidência, que é justo o contrário de fazer a distributiva da multiplicação, tá? Então, aqui eu não vou explicar essa regra porque ela já está explicada. Ela é o contrário de fazer o chuveirinho, né? Ela é o contrário de fazer a distributiva. Se você fizer aqui multiplicar o A com a raiz de B e o C com a raiz de B, volta a ser isso daqui, né? Então não tem o que explicar. Você sabe que isso é verdade, né? Não tem para onde fugir. Quando eu tiver raízes iguais, eu pego os números que estão fora da raiz e junto, né? Aqui, ó, 5 raiz de 3 e 8 raiz de 3 é 13 raiz de 3. O que eu fiz? Peguei o 5 e juntei com o 8. E isso aqui não pode acontecer. Isso aqui do lado não pode acontecer. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é verdade, pelo que a gente já conhece de distributividade, tá? A gente já sabe fazer isso aqui. Eu já mostrei isso para vocês antes. Agora, a pergunta que não quer calar é tipo, por que não pode ser como vocês sonham, né? Por que não pode ser? Por que não pode ser isso daqui, né? Por que a raiz de um somada com a raiz do outro não pode ser uma raizona só? Igual era na multiplicação, né? Por que não pode ser isso? Com esse sonho eu vou acabar, tá, Dani? Isso, Isa. Soma de raízes só é permitido com raízes idênticas. Não é possível somar raízes diferentes. Eu vou mostrar, quer dizer, não é possível somar raízes diferentes, não desse jeito que a gente gostaria de somar, né? Desse jeito que a gente gostaria dá ruim. Não pode. Olha, eu poderia me conter só com isso daqui, ó. Eu poderia simplesmente pegar um exemplo que eu sei quanto dá. Por exemplo, eu sei quanto dá isso aqui, né? Eu sei que isso aqui dá 2 mais 3, eu sei que isso aqui dá 5. Certo, pessoas? Ninguém duvida, né? Raiz do 4 é 2, raiz do 9 é 3. Eu estou seguindo... O que eu estou usando aqui? Eu estou usando o modo padrão, né? O modo padrão de resolver expressões, né? O modo padrão, ele fala que eu tenho que resolver as raízes primeiro. Então, eu resolvi as raízes e depois somei.
Agora, por que que essa propriedade não vale? Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou botar um raizão do 4 mais o 9. Aí eu tô seguindo de novo o modo padrão, né? Só que agora eu escrevi desse jeito. Então, quando eu escrevo desse jeito, eu tenho que fazer primeiro o que está nos parênteses, né? Então, isso aqui daria 2, isso aqui daria raiz de 13, que a gente sabe que não é 5, né? A gente sabe com certeza que não é 5, ela é 3,9, porque está entre 9 e 16, né? Então ela é 3, alguma coisa. A gente já sabe que não é 5. Então essas coisas são diferentes. Isso daqui já bastaria para te convencer que não pode juntar as raízes, porque não dá certo. Porque com esse exemplo, se com um exemplo já deu errado, você já não consegue garantir que dá certo sempre, né? Porém, eu vou ser mais ignorante. Eu vou tentar fazer e você vai ver o que vai acontecer. Eu vou tentar pegar a raiz, né, de A e a raiz de B e vou tentar chegar numa regra para eles. Então, vou usar aquele mesmo método de sempre, né? Quando eu quero saber uma regra para fazer uma determinada conta, eu suponho que eu não sei qual que é essa regra e eu chamo de x. E aí eu vou tentar fazer operações invertidas aqui para ver se eu me dou bem no final. Certinho? Então, o que está me incomodando aqui são raízes quadradas, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para tentar me dar bem é elevar ao quadrado, né, dos dois lados da equação. Eu vou tirar isso aqui que ficou meio estranho, né? Vou levar isso aqui... melhor, vou deixar pequenininho, que já é alguma coisa aqui no cantinho. Isso já era suficiente, né, para mostrar para vocês que não é verdade. Mas eu estou indo mais além. Então, a primeira coisa que eu tento fazer aqui é elevar ao quadrado dos dois lados, né? Nem era para escrever isso aqui propriamente dito, né? Era para escrever embaixo. Então, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. É a mesma técnica, né, que eu estou tentando fazer sempre. Igual. De A mais hidroH de B. Isso aqui é elevado ao quadrado. Agora sim, né? Eu elevei ao quadrado dos dois lados. O problema é que aqui o quadrado... Lembra que a gente começou a nossa aula falando da distributividade da potenciação, né? A distributividade da potenciação é só em relação ao produto e ela não é em relação à soma. Então eu não posso pegar esse quadrado, jogar para cá e jogar para cá. Isso não é verdade, a gente sabe disso, tá? Mororó, eu não sei disso não. Tá bom, calma aí então que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou te convencer da próxima linha que eu vou escrever agora, tá? Isso aqui é um produto notável, tá? Para quem sabe o que eu estou falando, vai entender se eu escrever que isso aqui é isso mais isso mais isso. Certo? Se você não sabe do que eu estou falando, por enquanto, aceita. É um produto notável. Se você tiver problemas com isso, a gente vai comentar aqui sobre produtos notáveis rapidinho, tá? É um quadrado da soma. Então, eu fiz aqui um produto notável, tá? O produto notável é um produto que você decora a resposta, porque ele aparece muitas vezes enquanto você estuda, né? A gente sabe que o modo padrão de fazer essa conta aqui é repetir esse negócio aqui um do lado do outro e fazer aquela chuveirada múltipla, né? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e por aí vai, tá? Só que a gente sabe que no final vai dar sempre um negócio desse aqui,
Mas se você não está entendendo o que eu estou falando, espera e aceita por enquanto. Aí a gente volta e fala de produto notável. E isso, Souza, exatamente isso que eu fiz ali. Eu detesto essa frase. É bom que eu vou ensinar um método Mororó de produtos notáveis. Se é que isso existe. Mororó inventando ou roubando as ideias dos outros e botando o nome dele. Ó. Vamos focar no que a gente sabe. Aqui é um quadrado de uma raiz. Aí aqui vai ter um cancelamento. Todos concordam? Falar isso em voz alta e spawn no carro. Oh, meu Deus. Não, nem imagino qual seja a pior forma. Vamos focar aqui e depois a gente vai falar de produto notável de novo. Vamos acreditar aqui, tá? Olha só, galera. A ao quadrado com raiz quadrada cancelou, certo? Aqui também vai dar um outro cancelamento. Aqui no meio é um produto de raízes, né? Então a gente sabe que isso aqui no final vai dar 2 vezes... De novo, menino. 2 vezes AB. Vai dar uma raiz com a multiplicação dentro, né? Até repetir um mais ali de emoção. E no final ali vai cancelar de novo. O B vai ficar assim. Gente, a raiz não sumiu. E nem vai sumir. Essa raiz do meio ela não vai sumir. O máximo que dá para fazer aqui é somar os números que não tem raiz, né? O primeiro aqui com o último, o terceiro, e deixar esse 2 vezes raiz de AB juntos. É o máximo que dá para fazer. E para terminar, olha que bizarro que fica. Esse quadrado, quando eu passar para lá, ele vai ficar a raiz em cima desse negócio todo. Então vai ficar a raiz, vou botar um parentão aqui, do A mais B, mais 2, raiz de AB. Então, esse parênteses está aqui para dizer que essa raiz pega isso aqui tudo, viu? Mas eu acho que nesse caso vale a pena eu colocar um traço. Ah, que lindo, azul, mas eu não queria. Queria isso aqui. Então, gente, veja só. Por que não é isso? Porque não dá. Porque se eu tentar criar uma regra para isso, a regra mais arrumada que vai aparecer é isso aqui. E essa regra, ela deixa o número original, né? A conta original, aparentemente mais complicada do que estava antes. Então, o que a gente decide fazer? Calma aí. Como desse jeito é mais simples que desse jeito, apesar disso aqui ser verdade, a gente vai deixar assim, que é mais interessante, é bem mais fácil de escrever. Vocês entenderam? Eu fiz tudo isso para te mostrar que essa propriedade aqui não tem como ser. Isso aqui é a morte dos pandinhas. Tem gente que se satisfaz só por eu falar assim, gente, é falso porque é. Mas tem gente que não se satisfaz. E eu sou essa pessoa que não se satisfaz com dizer, é porque é. Eu sou chato. Eu quero saber por que não pode ser. Então assim, por que não pode ser? Porque não dá. A regra que deveria ser é essa daqui. Só que como essa regra é muito mais complicada do que o que estava originalmente, o pessoal fala, vamos deixar o original então, né? Para vocês não verem que eu estou mentindo, olha que bizarro. Lembra do nosso raiz do 4 mais raiz do 9? Lembra do nosso raiz do 4 mais raiz de 9 que dá 5 no final? Eu vou fazer essa conta usando a regra, que aparentemente é muito feia, mas vocês vão ver
que dá certo. Ó, o A mais B aqui é somar o 9 com 4, né? Então vai dar 13. Vai dar raiz de 13 mais 2 vezes a raiz da multiplicação do A vezes B, né? Que no caso é 36. Aí vejam que bizarro. Ô, droga. Isso aqui, será que é isso aqui? A gente vai descobrir que é. Quer dizer, a gente já descobriu que é, né? Porque a gente chegou numa propriedade, só que ela não ajuda muito. Vocês concordam que essa álgebra que eu fiz aqui é a mesma que está aqui? Beleza, né? Somar duas raízes, eu falei, então é só pegar, somar as duas que estão dentro, mas eu não posso esquecer desse AB aqui. Aí olha que engraçado. Aí aqui vou ter que resolver pelo modo padrão, né? Como é que a gente resolve raiz com raiz no modo padrão? A gente resolve primeiro a que está mais interna. Então a que está mais interna aqui vai dar 6, né? Que é raiz quadrada de 36. Vou botar um parênteses aqui para dizer que essa outra raiz pega tudo. Ou posso escrever simplesmente. Aí olha que loucura. 2 vezes 3, 2 vezes 6 dá 12. Com mais 13, 25. E raiz de 25 a gente viu que é 5. Só que era muito mais fácil a gente ter feito o que fez no começo, né? Raiz 4 mais raiz 9 é 2 mais 3, que é 5. Então, assim, não dá para juntar raízes diferentes, porque quando a gente tenta juntar raízes diferentes, o resultado, a regra final, ela fica mais complicada do que o que estava antes, né? Apesar de ser verdade, a gente não vai usar ela. Só para constar, essa fórmula aqui, vocês não vão ver isso. Essa fórmula aqui, vocês não vão ver isso, tá? Dificilmente vocês vão ver isso. Em alguns livros você vai chamar essa fórmula aqui de radical duplo, tá? Assim, ela é usada em outros lugares, tá? Mas pra gente aqui não vai ser usada, não. Essa fórmula aqui que fala que isso aqui é igual a isso aqui, né? Mas beleza. Então, o que a gente aprendeu então? A gente aprendeu que por causa da multiplicação de raízes, a gente consegue simplificar raízes e juntar a multiplicação de raízes. Mas a gente descobriu que quando a gente está somando, isso não pode ser feito. Então, eu só posso somar, quer dizer, a não ser que as raízes que eu estou somando sejam exatamente as mesmas, né? Aí eu consigo fazer isso. Então, a gente viu também que tem uma regra, não tem uma regra específica para somar, quer dizer, tem uma regra específica para somar raízes diferentes que são quadradas. Porém, essa regra, que é a regra do radical duplo, ela em geral complica mais do que ajuda. Então a gente não faz ela e deixa o radical como está. Por último, eu quero fazer uma última fila de exercícios aí. E talvez eu acho que eu vá ficar devendo racionalização, mas nem tudo é perfeito, né? A gente fala dentro do horário que a gente tem. Mas vamos lá, esse exercício aqui ele tem um enunciado que é o seguinte: transforme. Posso. Transforme em um único radical. Esse é o enunciado, tá? E aí na letra A, a primeira coisa que eu vou passar para vocês é raiz de 50 mais 2 raiz de 18. Eu quero que vocês transformem essa soma num único radical. É possível?
Sim, se a gente juntar todos os conhecimentos que a gente tem com a aula de hoje, a gente consegue, né? Vamos lá. 50. Vamos pensar aqui no canto. Aqui no canto. 50. Isso aqui é só no pensamento, tá? Estou escrevendo para facilitar a nossa vida. É 2 vezes 25. 25 tem raiz, né? Então a raiz de 50 vai ser 5 raiz de 2. Então eu vou voltar aqui, ó. O primeiro radical, então, vai ser 3, que já tinha aqui, vezes 5, que é a raiz do 25, vezes a raiz de 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa com 2 raiz de 18, tá? Eu venho para cá. O 18, isso aqui eu estou escrevendo, mas está só na nossa mente, tá? A raiz de 18 é 2 vezes 9. Então eu sei que o 9 tem raiz, vai ficar 3 raiz de 2. Quando eu voltar, então eu posso transformar aqui no seguinte: o 2 já está aqui, o 3 vai sair da raiz do 9 e só vai sobrar a raiz de 2. Isso aqui no final das contas, ó, vai dar 15 raiz de 2 mais 6 raiz de 2. Para você que já pegou a manha, você já pode pular daqui direto para cá, tá? Você não precisa fazer isso aqui se você já pegou a manha dessa separação que a gente está fazendo aqui. A que eu estou fazendo para ser um pouco mais didático, para a pessoa entender o que eu estou fazendo quando for rever o vídeo e tudo mais. Como agora os radicais são semelhantes, basta que eu some. Tá aí. Esse número é esse número. Tranquilo, pessoal? Então, mais um pouquinho aqui, ó, 5 raiz de 3 mais raiz de 12. Eu vou agora sem fazer isso aqui, ó. Aqui não tem o que fazer, já está simplificado a primeira parcela, mas a segunda parcela vira 2 raiz de 3. Porque o 12 é 4 vezes 3, né? Por isso que eu estou economizando aqui, não estou escrevendo esse monte de detalhes, né? Na prática a gente faz assim para evitar esse monte de detalhes, né? Para enxugar e ficar um pouco mais bonito. Então aqui já vai dar 7 raiz de 3. Belezinha? Vocês entenderam mesmo? Legal. Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês pensarem. Legal? E vou fazer esse daqui. Depois vocês fazem esse. Repito, Dani. 50 é 25 vezes 2. 25 tem raiz, que é 5, tá? Então, ó, como 50 tem um 25 aqui, então já sei que vai vir um 5 aqui para fora. Aí, patrocinadores aí, ó, já avisando. Então, esse 5 sai, junta com esse 3 e vira 15. O que sobrou aqui dentro foi o 2 do 2 vezes 25. Estou pulando daqui direto para cá. O 18 é 2 vezes 9. Só que 9 tem raiz, que é 3. Então vai sair um 3 dessa raiz que vai juntar com esse 2. Então vai dar 6. E o que sobrou do 18 é um 2, que vai continuar dentro da raiz. Clareou aí? De nada.
Para fazer a letra D, pessoas, para fazer a letra D, a gente tem que lembrar que isso aqui é uma multiplicação, tá? Que é 5 vezes a raiz de 3. E tem que lembrar que a potência ela é distributiva na multiplicação, né? Então, elevar isso aqui ao quadrado é simplesmente fazer 25 vezes 3, né? Por quê? Porque eu estou elevando o 5 e a raiz, só que raiz quadrada elevada ao quadrado cancela, né? E o 27? 27 é 3 raiz de 3, né? Porque o 27 é 3 vezes 9. Então, aqui a gente vai ter 75 mais 3 raiz de 3. E agora? Faz o quê? Não. Porque a gente viu que se tentasse somar, eu mostrei aqui que a gente não consegue somar raízes diferentes, né? A gente só consegue somar raízes iguais. Muito provavelmente, se eu não mostrei, é porque não existe. Ou então existe, só que é tão complicado que é melhor deixar contar. Eu não mostrei uma regra que tem a soma de um número sem raiz com um número que tem raiz, né? Ao quadrado, Adrian. Ao quadrado Então, Alana, não tem o que fazer. O resultado disso aqui é isso aqui mesmo. Parei. 75 mais 3 raiz de 3. Não tem regra para somar. E a forma mais simples de deixar isso escrito é assim mesmo. 75 mais 3 raiz de 3. Caraca, Mororó, feio? Mas é o menos feio que tem. Tinha mais um detalhe. Tinha um detalhe aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu coloco esses. Não, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui e eu coloco no questionário de vocês um outro detalhe. A C a gente lembra que 63 é 7 vezes 9. Então, isso aqui vai dar 3 raiz de 7. E eu estou somando com 28, que é 4 vezes 7. Então, a raiz vai ficar 2. Então, o resultado vai ser 2 raiz de 7. Então, a gente vai ter, no final, 5 raiz de 7. Claro que vai, Adriano. O último desse ciclo de matemática básica. Vai... Não é? Não, já estamos na última semana, né? Então, não estamos na última semana do ciclo 4, ou estamos na... Se a gente estiver já na... Não estamos não, estamos na segunda. Estamos na segunda semana do ciclo 4. Então, vai ter mais um questionário, sim, na sexta-feira. Na sexta-feira tem mais um questionário para vocês. Toda sexta-feira tem questionário, menos na última sexta-feira do ciclo, né? Vou parar a gravação aqui. Para você que viu a gente aí no YouTube, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abração. Vou continuar aqui o papo com os meus alunos. Até mais. Fui!